O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, essa passagem do livro do profeta Jeremias, ela volta de vez em quando. Nós já meditamos sobre ela algumas semanas atrás, mas é sempre bom lembrar essa insistência do profeta: maldito seja o homem que confia no homem. Mais uma vez eu lembro que isso não significa que nós tenhamos que viver desconfiados uns dos outros, mas a nossa confiança, a nossa esperança não pode estar numa pessoa, não pode estar inclusive nos próprios bens, como vimos de resto no Evangelho. Não é o volume das riquezas que nos assegura a salvação, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Veja, o profeta insiste que, como os cardos do deserto, ele não chega a ver a floração. Mas bendito o homem e a mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí o profeta, a uma certa altura, ele tem um alerta para todos nós. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem pode conhecê-lo? Eu sou o Senhor, vem a resposta, que perscruto os corações e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o produto de suas obras. Então, meus queridos, alertados estamos, e como diz Jesus em outras passagens, em tantas passagens, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse evangelho muito conhecido nos mostra mais uma vez como as nossas ações aqui nesse mundo decidem do nosso futuro eterno. É verdade que a salvação é obra gratuita de Deus. É Deus que nos dá a salvação em Jesus, quando nós a acolhemos na fé.
Mas é bom sempre lembrar que, como diria São Tiago, a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé. Nós não precisamos ver essa parábola que Jesus conta do rico, chamado Epulão, daquele que é o esbanjador, e do pobre Lázaro, como sendo simplesmente uma descrição, melhor dizendo, de como é o outro lado, como é a vida depois da morte. Mas sim, podemos tirar uma série de conclusões. Em primeiro lugar, já disse, a nossa vida aqui decide do nosso destino eterno. E em muitas passagens, e de uma maneira muito especial, no final do Evangelho de São Mateus, no chamado discurso escatológico de Jesus, fica muito clara a salvação pelo amor. Estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber. Vinde benditos de meu Pai. Por outro lado, é muito importante a gente perceber que existe a possibilidade, sim, de uma salvação, mas também existe a possibilidade de uma condenação. Sabe, meus queridos, os nossos irmãos evangélicos, protestantes, de uma maneira geral, nos criticam por causa da doutrina do purgatório, dizendo que não existe na Bíblia a palavra purgatório, mas o purgatório, diante da misericórdia infinita de Deus, é muito mais lógico do que o inferno. O inferno aparentemente significa a vitória do mal, é o mal que permanece, que perdura, enquanto que o purgatório é o tempo, aliás, nem dá para falar mais de tempo, não é? Mas é a instância, a ocasião de uma purificação, porque poucos são aqueles que já morrem purificados o suficiente para entrar no céu. De modo que nós acreditamos na existência do inferno porque Jesus nos alertou de que ele existe. E por isso é preciso se precaver contra ele. Ele não faz parte da essência da nossa proclamação. Nós queremos proclamar a salvação em Jesus. Também não queremos usar o inferno como forma de pressão psicológica, de medo, para que as pessoas mudem de vida. Aliás, é muito bom a gente se lembrar que existem duas formas de arrependimento, né? O arrependimento perfeito e o arrependimento imperfeito. O arrependimento imperfeito é aquele que acontece por conta do medo ou da necessidade. É o caso do filho pródigo, que deixou a casa do pai, viajou para terras estranhas, ali gastou tudo, caiu na miséria, os falsos amigos foram embora, ficou sozinho, tendo que comer lavagem dos porcos. E nem isso queriam dar para ele comer. E aí ele cai em si, dizendo: levantar-me-ei, irei ter a casa de meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Esse é o típico arrependimento imperfeito. A pessoa se converte por causa da dor, por causa do sofrimento. Mas o arrependimento perfeito é aquele que nos vem pelo amor. É a dor de ter ofendido alguém que não merecia, alguém a quem a gente ama e alguém a quem merecia todo o nosso amor. Quando nós sentimos essa compunção no coração de nos voltarmos a Deus, não por conta do medo do castigo, não por conta da miséria em que nós estamos, mas simplesmente porque nós percebemos que Deus não merece o nosso pecado, Deus não merece a nossa rejeição, Ele é o amante e o que deve ser amado sobre todas as coisas. Aí sim nós teremos a conversão mais pura e nós teremos
o verdadeiro arrependimento perfeito. Seja como for, fica no horizonte essa advertência tão grave de que as nossas ações podem realmente decidir sobre o nosso destino eterno. E, como diria São João, no amor não existe lugar para o medo, porque aquele que tem medo não é perfeito no amor. E se o nosso coração não nos acusa, estamos bem. Se o nosso coração nos acusa, como disse também aqui Jeremias, né? O Senhor conhece o coração, Ele prova os sentimentos. Deus é maior do que a nossa própria consciência.